Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 3, 35 e 36. 5 de fevereiro de 1900, é sem título, continuando o meu mesmo estado. Com um pouco mais de ânimo, embora não perfeitamente livre, meu amadíssimo Jesus, ao vir, me disse: Minha filha, às vezes a alma sente uma luta em alguma virtude, e a alma, esforçando-se, supera aquele combate. Então a virtude fica mais resplandecente e mais radicada na alma. Mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça corda para fazer-se atar pela desconfiança. E isto fará o restringir-se sempre, sem sair jamais no círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada. Então é muito importante esse trecho, que tem muito significado, né? Então a pessoa está ali, numa situação difícil, lutando em alguma virtude, por exemplo, a virtude de mortificar-se, né? De continuar se mortificando. Ele está falando tanto de mortificação e a gente também, né, está meditando sobre mortificação, ainda vai falar 2 trechos depois desse só de mortificação. Então, ela está lutando com a mortificação, para aprender a se mortificar, né? A gente explicou sobre isso na Escola da Divina Vontade, explicamos aqui nos últimos, né, trechos também que falavam sobre isso. Então, vou voltar ao assunto da mortificação. Mas ela está lá se esforçando para se mortificar. E aí, se ela se mortifica, ela vai superar-se no combate e a virtude vai ficar mais resplandecente e mais firme, né, nessa alma. Mas a alma deve estar atenta para evitar, né, o sofrimento ali de repente cair em algum desânimo ali. Ela tem que ficar atenta a dizer para si mesma, na hora que está mortificando-se, que ela é um nada. Aí nela não vai chegar a uma extrema virtude, né, aos seus olhos. Ela é um nada. Então, se ela está tendo alguma dificuldade para essa mortificação, ela está tendo algum ranço, alguma amargura, enquanto está fazendo esse processo, né, não está sentindo um prazer de estar fazendo esse processo, está sendo uma luta, né? Então, ela tem que entender que ela é um nada, né? Ela tem que ir no conhecimento do que é o nada. Daí, ela não pode se deixar atar pela desconfiança, que é o cair do nada para baixo, né? De desanimar-se. Abaixo do nada. Como que eu posso dizer um exemplo bem claro assim? Faz de conta que você está fazendo assim, você tem uma dificuldade de se mortificar, você está tendo algum problema na sua casa, né? Uma pessoa da sua família, vamos dizer assim, você tem vamos ver, alguém que mora com você, pode ser um filho mais velho, que já não, né, que está morando ainda com você, mas que é mais de 18 anos, já tem a sua vida própria e tal. E aí ele não se abaixa, não obedece, não segue as regras da casa, chega tarde, muito tarde, e acorda as pessoas, né? Deixa você preocupada. Então você tem que mortificar-se, né? Porque ele tem liberdade, você tem que também dizer para si mesma, né? Tem uma regra aqui em casa de chegar até o horário, mas ele já é 28 anos, vamos dizer assim. E de repente ele, né, é um trabalhador, faz tudo certo, e só no final de semana que ele abusa um pouquinho, fica mais na rua. Mas ele não abusa tanto ao ponto de trazer pessoas para casa, mas ele sai, né, para se divertir, para namorar, para fazer o que ele quer, e você fica preocupado, né? Aí você tem que se mortificar, uma virtude de mortificação, de aceitação daquela realidade, né? A pessoa tá no direito dela, vamos dizer assim. Então você tem aquele empenho dentro de você. Mas assim, você tem que reconhecer que ser perfeita, você não vai ser. Alguma hora você vai acabar chegando nesse filho, e vai falar para ele: filho, avisa, né, que você tá chegando em casa, dá um alô, né, você me deixa preocupada. Às vezes eu não sei se você vai vir para casa, se você vai dormir em casa ainda, eu fico preocupada. Então, assim, às vezes você estoura, em vez de, né, você tenta se mortificar,
para poder você ficar em paz. Que ele já é maior de idade, mas você é mãe. E é mãe, sente aquele amor pelo filho, aquele cuidado com aquela pessoa. E você gostaria de saber onde ele está, se ele já está chegando, que hora que ele tem pretensão de chegar. Se ele está bem, onde, né? Ele dá um sinal de vida, lá para as 3 horas da manhã, dá um sinal de vida, se ele, né? E aí você às vezes estoura, né? No seu nada, você estoura falando para ele dar um sinal de vida. O que você queria de perfeição? A perfeição da mortificação que você queria alcançar era de você não se importar. Você queria ser perfeito e ficar plácida, sem se importar. Mas você tem que reconhecer o seu nada. Você chega um ponto do nada em que você precisa desabafar com seu filho, que você está sofrendo, que está sendo difícil, você gostaria que pelo menos ele desse um sinal de vida para você ficar em paz. Porque às vezes você não consegue dormir e fica preocupado e tal. E é amor, que não é. Que você respeita a liberdade dele, mas ao mesmo tempo você sente uma preocupação por causa do mundo e tal. E aí você tem que reconhecer que você é um nada. Então, você não deve se atar pela desconfiança, pelo desânimo. Porque achando assim que você não está conseguindo nunca e nunca vai conseguir ter paciência com isso, que você errou ao falar com seu filho, ao acabar desabafando com ele, ao pedir para ele te dar um sinal de vida. Então, assim, não pode ficar desanimada porque chegou ao ponto de ter que reclamar para a pessoa, entendeu? E às vezes você estava lutando com a virtude para não reclamar, para ficar plácida e perfeita na virtude de aceitar a situação do seu filho. Ele é maior de idade, ele tem a chave da casa, né? Ele é um bom filho, ele trabalha, é trabalhador, ajuda em casa, mas ele sai para passear, para se divertir, vai para as baladas e eu não sei onde ele foi, então eu não sei onde ele está. E aí você fica preocupado. Então, é uma coisa de mãe. Então, você é mãe dessa criança, né? Desse filho, desse rapaz, né? Desse homem. Então, E aí, você tem que ficar tranquilo. Então, é mais ou menos esse o exemplo que Jesus está dando. Não é a mesma coisa da Luísa, porque ela não tem filho, mas só que para mim, por exemplo, é um exemplo que serviria para mim nessa intenção. Então, para você ficar atenta, para evitar de desanimar nessa luta da virtude. É continuar lutando nessa virtude, de continuar confiando em Deus, de que tá tudo bem, que não vai acontecer nada e tal, e sem sair jamais do círculo da verdade. Qual que é o círculo da verdade? Ele é um homem, meu Deus, ele é um homem feito, ele tem que enfrentar a vida, ele tem que ter, né, suas escolhas, ele tem que ter sua liberdade. Então, a verdade é o círculo da verdade. Então, não sair desse círculo da verdade, ficar dizendo para você, eu sou uma mãe de um homem de 28 anos de idade, que ainda é solteiro, mora comigo, ele é trabalhador, ele é uma pessoa boa, ele é honesto, ele é correto, mas ele gosta de sair no final de semana, e aí eu sou mãe, fico preocupada, porque acontece muitas coisas na rua, acontece muitas coisas, eu fico preocupada com o que ele está se metendo, com o perigo, e ele não me avisa, então tal, e eu tenho que lutar, me mortificar diante desse medo que eu tô tendo, que é uma coisa, que é um medo. E eu não posso me deixar levar por esse medo. Tem que ver que isso é amor, cuidado, mas não medo. Então, eu não posso, né, deixar cair no medo, no desespero e ficar ansiosa, passar mal e chegar ao ponto assim, tem que lutar para vencer, mas só que eu tenho nada, eu tenho que estar atenta ao conhecimento do nada. Porque se eu não conhecer que eu sou uma pessoa frágil, eu vou acabar desanimando de vez e me entregando a uma depressão, me entregando a uma crise de pânico, me entregando a um surto psicótico por causa disso. Pode ser que aconteça, né? O ser humano é tão doido, né? E aí eu vou acabar ligando, vou acabar reclamando, vou acabar xingando, vou acabar, né, fazendo alguma coisa que não é para chegar tanto, né? Mais ou menos isso que é o que Jesus colocou no meu coração, que é essa realidade. Aí o outro trecho é 12 de fevereiro de 1900. Os defeitos voluntários formam nuvens, encontrando-me no estado de abandono por parte do meu adorável Jesus. Meu pobre coração sentia-o pela dor espremer-se como sol, como sob uma prensa. Tá, meu Deus, que pena. Enquanto me encontrava neste estado, quase como sombra vi o meu amado Jesus, mas não claramente. Só vi claramente uma mão, que me parecia que levava uma lâmpada acesa e molhava o dedo. No óleo da lâmpada ungia minha parte do coração, exacerbada pela dor da sua privação. Neste momento, ouvi uma voz, a verdade é luz, que levou o verbo à terra. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim a luz da verdade, da vida, luz e torna fecunda de virtude as almas. Ainda que muitas nuvens, que são as iniquidades dos homens, ofuscam esta luz da verdade, mas apesar disso, não deixa
desde detrás das nuvens, de mandar flechas de luz vivificante, e assim aquecer as almas. E se estas nuvens são nuvens de imperfeições, de defeitos involuntários, esta luz, rasgando-as com seu calor, as dissipa e livremente se introduz na alma. Então compreendia que a alma deve estar atenta a não cair na sombra do defeito voluntário, porque porque estas são aquelas nuvens perigosas que impedem a entrada da luz divina. Eu meditei esses dias, esse trecho, né? Deixa eu lá. Então, é bem parecido com o começo de outro trecho, que ela falou de prensa também, né? Escreveram imprensa também de novo. De novo, repetir a mesma palavra. A verdade é a luz, né? Jesus falou, que levou o verbo à terra. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim essa luz da verdade dá vida à luz e torna fecunda de virtude as almas. Então, é uma luz que ilumina, vivifica, fecunda, né? Essa luz, que é o sol, ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim também essa luz da verdade, que é luz, né? A verdade que trouxe o verbo à terra, dá luz da vida e torna fecunda também de virtude as almas. Ainda que muitas nuvens, que são as iniquidades dos homens, ofuscam esta luz da verdade, que é a luz da verdade, é o que Deus projetou, né? Em Jesus para nós. Que é o que Deus projetou para todo o seu plano original, né? De amarmos a Ele, de servirmos a Ele, sermos moradas vivas, né? De sermos, voltar à ordem primordial da criação, sermos habitações divinas, que é a verdade, que ilumina a gente, né? A gente busca viver em torno disso, em buscar isso e correr atrás disso. E daí ele manda flechas de luz vivificante para assim aquecer as almas. E se essas nuvens são nuvens das imperfeições e de defeitos involuntários, né, que são imperfeições e misérias naturais da pessoa, que são fraquezas da pessoa, como essa realidade da mãe, que é fraca, né, e acaba ficando preocupada com o filho. Né, são defeitos involuntários, ela não consegue controlar, às vezes isso, por mais que ela lute, ela não consegue controlar. Então, esta luz, rasgando-as com o seu calor, as dissipa e livremente se introduz na alma luz. Então, compreendia que a alma deve estar atenta a não cair na sombra do defeito voluntário, que é o duvidar por livre e espontânea vontade. Então, por exemplo, você é essa mãe, você tem a fraqueza de ficar um pouco preocupada com seu filho de 28 anos que saiu para balada e que não voltou ainda 3 horas da manhã. Naturalmente, isso é um defeito involuntário seu. Você é fraca, você fica um pouco preocupada, não consegue dormir. Mas tudo bem. O problema é se você achar que está no direito, chegar no seu filho e falar para ele: você não vai mais fazer isso comigo. Por favor, você vai dar um jeito de não fazer isso mais. Você não vai morar mais comigo, eu não aguento mais você morar comigo, não sei o quê. Ter alguma atitude assim, voluntária, que vai provocar uma rixa, que vai provocar uma situação que não precisava provocar. Porque seu filho tem 28 anos de idade, ele é homem feito, ele já trabalha, ele já paga as contas dele, ele já ajuda em casa. Então, ele tem vários favores ali que ele tem. Então, você tem que ficar no círculo da verdade. Entendeu? E o defeito voluntário é você deixar o círculo da verdade de lado e só pensar em você, em seu bem-estar. Eu não quero mais chorar por causa do meu filho sair 28 horas, sair de madrugada, eu quero que ele me avise, eu quero lá, eu quero lá, entendeu? É você que tá querendo o seu bem-estar e aí um defeito voluntário, né, de você ir lá e acabar provocando uma briga com seu filho, assim, indo e assaltando os direitos dele de liberdade que ele tem. Então, tipo assim, né, usando o exemplo lá da mãe. Então, compreendia que a alma deve estar atenta a não cair na sombra do defeito voluntário, que é quando você decide por sua própria vontade, para ficar bem para você, um bem-estar para você, para confortar a sua alma, tentar resolver o problema com as suas próprias mãos, né? Fazer a justiça com as suas próprias mãos. Aí você é um defeito voluntário. Antes era só um defeito involuntário, a sua fraqueza, a sua preocupação. É um defeito involuntário que é de mãe natural. Deus respeita isso, Deus perdoa isso. Mas quando você pula e aí, por causa de um egoísmo seu, de um interesse próprio, de um amor próprio, quer ficar tranquila e não quer sofrer nada, aí você, por um defeito voluntário, arruma briga com seu filho. Entendeu? Porque essas são aquelas nuvens perigosas que impedem a entrada da luz divina. Que essa luz divina é você entender que o seu filho está nesse processo, que ele precisa passar por isso, que todo mundo passa por isso, que você não é diferente das outras mães que vão sofrer esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vai sendo iluminado pela luz de Deus. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade. Reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém.
Livro do Céu, volume 3, 5 de fevereiro de 1900. Continuando o meu estado, o mesmo estado, com um pouco mais de ânimo, embora não perfeitamente livre, meu amadíssimo Jesus, ao vir, me disse. Então dá para entender assim, ela tá não perfeitamente livre do desânimo, né? Foi o que eu entendi. Continua no mesmo estado com um pouco mais de ânimo, embora não perfeitamente livre. Não perfeitamente livre do desânimo, né? Ela estava um pouco mais animada, mas não perfeitamente livre do desânimo. Tanto que Jesus vai falar aqui nesse trecho de desconfiança, né? Ela ainda estava com um pouco de desânimo. Aí ele fala: minha filha, às vezes a alma sente uma luta em alguma virtude, e a alma, esforçando-se, supera aquele combate. Então a virtude fica mais resplandecente e mais radicada na alma. Mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça a corda para fazer-se atar pela desconfiança. E isto o fará ao restringir-se sempre, sem sair jamais no círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada. Então, vamos lá, Senhor, explica pra gente. Ele disse, ela estava então um pouco mais de ânimo, embora não perfeitamente livre. Então ela estava numa luta ali, né? Ela estava desanimada. Ela estava com um pouco mais de ânimo, mas não estava tão animada assim. E é uma coisa que a gente tem que lutar para não ficar no desânimo, né? O desânimo é um vício, é uma coisa que é ruim para a alma. O desânimo é uma doença, uma coisa horrível na alma. Eu não me recordo muito bem, mas no trecho antes desse aqui ele estava falando disso, né? Da questão do desânimo, ele fala, né, várias vezes no livro de Céu sobre a tristeza, o desânimo, a desconfiança, tudo isso aí é doença, é como se fosse uma coisa que mata, como se fosse uma doença numa planta que mata lá desde a raiz. Então é uma coisa que a gente tem que combater, o desânimo, essas coisas assim, né? Foi isso mesmo. No trecho anterior ele falou sobre desconfiança, que a desconfiança é um veneno que mata a alma, que é muito sério, né? O desânimo. Ele falou sobre desânimo no tema anterior do volume 3, né? No tema de quinta-feira, né? Quinta-feira passada ele falou sobre desânimo, que é um mal infeccioso que mata a alma, que é como se fosse uma doença que chega na planta e mata. E ela não dá fruto. Não dá fruto, mata a raiz, seca a raiz. Ele falou seca a raiz, é terrível o desânimo. Porque a pessoa que tá desanimada, ela tá totalmente, não quer fazer nada. Desiste de tudo, desiste. Aí ele falou que ela tem que colocar o remédio contrário para poder colocar o ânimo, né? Colocar o ânimo para combater o desânimo, colocar para combater esse vício, colocar a virtude contrária, que é o ânimo. E se não colocar, ela acaba morrendo. Então ela tá aqui nesse estado, nesse trecho de hoje, falando sobre ela tá ainda um pouco mais de ânimo, mas ainda não perfeitamente livre do desânimo. Ela tá nesse combate. Aí ele veio falar para ela, quando a alma é colocada numa luta com a virtude, para poder firmar, né, essa virtude. Ó, ele falou aqui, ó. Por isso que ele tá falando de desânimo, né? Porque ela estava numa situação de desencorajamento. Desde o trecho passado, ele tá falando que ela estava num desânimo, numa desconfiança, um desencorajamento. E ele falou que é terrível, que é um humor mau que seca a planta. Como se fosse um veneno terrível que mata a planta. Mata, gente, mata a vida divina que tá sendo formada ali na alma. Mata, o desânimo mata, a desconfiança, o desânimo, essas coisas mata. Aí ele falou, o desânimo, no outro trecho, ele falou que é um humor mau que mata, né? Aí nesse de hoje, ele falou, a alma às vezes sente uma luta em alguma virtude. E a alma esforçando-se supera aquele combate. Então tem que ter ali um esforço nosso para superar aquele combate. Você está combatendo com o desânimo. Você está desanimada, sem ânimo. Então você é colocado, aí a alma é colocada numa luta para superar aquele combate ali com o desânimo
e a virtude fica mais resplandecente e mais radicada na alma, mais firme. O ânimo, né? Que é o ânimo, que tem que ter o ânimo para combater o desânimo. E aí, quando você entra numa luta com o desânimo, o ânimo é firmado e radicado na alma. Mas assim, Senhor, como que faz essa luta, né? Você tá desanimado. Para você animar, o que que você vai fazer? Você vai. É pelo conhecimento, gente. Tudo é pelo conhecimento. Você tem que sair de si mesma. Você tem que sair de si mesma e ficar com o que Jesus fala. Ficar na verdade, na luz, na divina vontade, na luz ali. Na luz do que Jesus fala. E sair do eu, sair do que você pensa. Sair de si mesma. Porque o desânimo, ela estava desanimada pela privação de Jesus, por exemplo. Ela estava desanimada por causa da privação. E aí, para ela combater isso, ela tem que lembrar de tudo que Jesus falou para ela sobre a privação. Qual é o significado da privação, o propósito da privação? É tudo à base da verdade do que ele fala. E se a gente está desanimado, numa situação de desânimo, não sei, assim, por causa de alguma coisa que aconteceu, mas se você for perguntar para Jesus o propósito do que está acontecendo, sempre ele vai mostrar a luz e você vai ficar animada. Sempre. Então, é ficar na luz, é ficar na verdade, é sair de si e ir para Deus. É parar de olhar para si mesma e olhar para Deus. E aí, mas isso aqui é para toda virtude, né? Tudo que acontecer, para afirmar o que é de Deus na nossa alma, tem que ter a luta. Para combater, você tem que ter um combate, por exemplo, para firmar a vontade divina na alma e você ficar firme na vontade divina, você vai ter que combater com a sua vontade humana. Você vai ter que combater com ela, você vai ter que se esforçar e a luta. A gente sente uma luta ali com a vontade humana terrível. E você diz não para ela, diz não, 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 não. Aí você diz tanto não para sua vontade humana e você entende tanto o quanto ela é horrível, o quanto ela é a chave do inferno através do conhecimento. E toda situação você diz não para você, não, 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 não quero. Não quero a vontade humana. Você sempre pisa na vontade humana. Aí ela fica ali sempre no escabelo dos seus pés ali, né? Nos de Deus, né? Você coloca ela. Como ele fala, né? Enquanto eu não colocar todos os inimigos debaixo dos meus pés. Qual é o inimigo que mais Deus quer colocar debaixo dos pés dele? É a vontade humana. Ela que é a raiz de todo mal, de todo problema, do pecado, da desobediência, tudo. É a vontade humana. Então a gente entra nessa luta e ela fica ali, é radicada. E o que fica radicado na alma é a vontade divina. Mas para isso acontecer, tem que ter essa luta na alma. E a alma, com sua própria vontade livre, dizer não para sua própria vontade humana e querer a vontade divina. Mas, mas o que que acontece? A alma esforçando-se supera aquele combate. Gente, o combate maior é com a vontade humana. O combate maior é com a vontade humana, não tem outra, um combate maior do que com sua própria vontade. O combate maior é com sua própria vontade. Você dizer não para ela, não, não, não e não, e ficar só com a de Deus. Mas é uma luta constante, né? Ela não morre assim, morre e acaba. Não, a gente diz não para ela todo dia. Mas quanto mais a gente diz não, mais fica firmada ali a vontade divina, mais você fica firmado na vontade divina. Mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça a corda para fazer-se atar pela desconfiança. E isto fará ao restringir-se sempre, sem sair jamais, no círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada. A gente tem que estar atento para não achar que é uma vida que você é perfeito, que tem uma perfeição. Porque, se você ficar sempre no círculo da verdade, que é o conhecer o próprio nada, se em algum momento você cair, você acabar cedendo, acabar acontecendo de você não fazer a vontade de Deus, não entender a vontade de Deus, ter algum defeito
involuntário, alguma miséria, alguma coisa que aconteça involuntariamente. E aí Deus te mostra, nessa situação você não fez a minha vontade, você fez a sua. Aí se você fica no círculo da verdade, que é o conhecimento do seu próprio nada, você não se deixa atar pela desconfiança de achar assim, então não adianta não, porque por mais que eu tente sempre fazer a vontade de Deus, eu fiz a minha, então não adianta. Não adianta eu buscar essa santidade. Não adianta, porque olha o que aconteceu. Depois de tanto tempo estudando o livro do céu, depois de tanto tempo entendendo o quanto maravilhosa que é a divina vontade é a fonte da vida e a vontade humana é a chave do inferno, eu ainda dei voz para a minha vontade, fiz a minha própria vontade, depois de saber tudo isso, e eu fiz a minha própria vontade, mesmo que tenha sido sem querer, mas eu fiz. Como assim sem querer, né? Como você faz sua vontade sem querer? Mas assim, você caiu num defeito involuntário. Você não quis ofender a Deus, mas acabou que aconteceu. E depois que você viu o que você tinha feito, Deus te mostrou alguma miséria, alguma coisa assim, um defeito, uma miséria. Mas se você volta, mas eu sou um nada, mas eu sou um nada. Se você fica sempre no conhecimento do seu próprio nada, você não vai ficar na desconfiança. Na desconfiança, assim, eu não consigo, eu não sou capaz, não é possível viver na divina vontade, não tem como eu continuar nesse caminho, não é possível viver essa santidade, não é possível viver tudo isso que Deus está falando no livro do céu, porque é muito grande. Olha como eu sou pequeno, olha como eu sou miserável, olha como eu. Se você, se você ficar não vivendo o conhecimento da verdade, você é um nada, você é uma criatura. Deus é perfeito, Deus é infinito, perfeito, criador, você é uma criatura. E se você fizer alguma besteira, normal, normal. Uma besteira sem, não no sentido de ofender a Deus, de cometer um pecado mortal, não é isso. Você não quer ofender a Deus de jeito nenhum, pelo amor que você sente por ele, você não quer. A sua intenção é sempre ficar com Deus, na vontade dele, nunca ofender a ele. Mas você é criatura, você é pequena, você não alcança tudo igual Deus. É pequena. Então, se você ficar nessa, eu sou pequena, você nunca vai ficar, você não vai colocar essa corda em você mesma se enforcar. Porque é isso que ele está falando. A alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça a corda para fazer-se atar pela desconfiança. A desconfiança é uma corda que te enforca. Que você mesma fornece a corda para te enforcar, atar. A desconfiança é uma corda que te ata, que te amarra. Vamos pensar, amarrar, te enforcar, te amarrar suas mãos, amarrar seus pés. Ela te deixa paralisada. A desconfiança é uma corda que te paralisa. É uma corda que te enforca. Vamos falar bem, bem assim, sério, né, para poder a gente entender. A desconfiança enforca você, te ata, te paralisa nesse caminho, porque você pensa, não é possível. A desconfiança fala assim, não vai, porque não é possível. Te prende, sabe? Te ata. A desconfiança fala assim para você, não vai, porque não é possível. Não vai, porque você não vai conseguir viver na divina vontade. Você não vai conseguir viver na divina vontade. Não, não, não é possível. Não é possível viver isso que Deus está falando no livro do céu. Isso aí não é para você. Você não conseguiu. Você é muito miserável. Você errou. Você errou. Você não entendeu o que Deus estava falando. Você errou, você caiu. Então não vai. Não vai. Fica quieto. Não vai, não vai. Ela te ata, ela te prende, ela te ata para seguir o propósito que é você viver na divina vontade, é você voltar ao ponto original lá da criação, que é a santidade original, que é a santidade divina. A desconfiança te amarra, para você não voltar lá para o início, para a origem. Ela te amarra. Então você que tem que estar atenta para não se deixar amarrar pela desconfiança, porque ela é uma corda que você mesma coloca no seu pescoço. Não é Deus que coloca a desconfiança. Não é Deus que te dá essa corda e fala assim, ó, tá aqui a corda para você se enforcar. Não é Deus que faz isso. Não é Deus, é você mesma. Com sua própria vontade que cria essa corda, apesar de que a gente ele que é o criador, mas a gente acaba criando essas coisas que não existem na nossa própria cabeça. Mas
A gente mesmo, é a gente, não é ele. Ele não dá a corda da desconfiança, quem dá a corda é a gente. E como que ele só dá confiança. Ele, ele só, ele é um mar de confiança, de luz, de amor, de palavras para te dar ânimo. Ele é um mar. Ele é um mar infinito de palavras e de verdade para te animar para você nunca parar. Sempre que você for, sempre que você mergulhar nesse mar da divina vontade, dessas verdades, você vai encontrar milhões, milhões, milhões de verdades para te animar, para te fazer confiar, para te fazer se abandonar. É só abrir o livro do céu. É só abrir o livro do céu, é só abrir os seus ouvidos para ouvir Deus falando que você vai ver que você vai encontrar um mar infinito de palavras para te animar, para te deixar confiante, para te deixar plenamente confiante para você voar, para você se abandonar. Então acorda quem dá da desconfiança é a alma, porque Deus só dá confiança. Só te fala coisas para te deixar confiante. Se você largar de você e ouvir o que ele tá falando, você nunca vai ficar na desconfiança. Se você ficar com ele, com a verdade. Mas assim, ó, essa parte da virtude, né, que a alma sente, uma luta em alguma virtude. Então, ele falou que tá falando que desconfiança, desânimo, mas é tudo. Por exemplo, a gente, para afirmar na virtude, por exemplo, da resignação, de você se resignar a tudo que acontece, vai ter situações para você lutar, de luta, né? Então, situações difíceis que você tem que abrir mão da sua vontade para ficar com a de Deus. Para testar essa virtude, para exercitar a virtude. Por exemplo, para exercitar a virtude da paciência, você tem que estar numa situação difícil. Como você vai exercitar a virtude da paciência se você se você, por exemplo, trata somente com pessoas doces, amorosas, amigas e que não te irritam? Que não te irritam. Como você vai exercitar a paciência? Se ninguém te irritar. Então não tem como. Como você vai exercitar a resignação se não tem nenhuma situação contrária para você aceitar? Claro que na divina vontade a gente não busca a virtude e tudo mais, mas ele tá, como ele tá falando aqui, né? É, são situações para exercitar a virtude. E para exercitar a virtude tem que ser uma situação a paciência, por exemplo, tem que ser uma situação difícil. Para você exercitar sempre de fazer só a vontade de Deus, tem que ter situações em que a sua vontade vai ser contrariada. Como que você vai exercitar sempre abrir mão de sua própria vontade e ficar com a de Deus se não tem uma situação adversa, contrária à sua vontade, assim? Então tem que ter essa luta para afirmar ali na vontade divina, na virtude, né? Volume 3, 36. Os defeitos voluntários formam nuvens. Encontrando-me num estado de abandono por parte de meu adorável Jesus, a meu pobre coração senti eu, pela dor, espremer sobre uma prensa. Meu Deus, que pena! Enquanto me encontrava neste estado, quase como sombra, vi o meu amado bem, mas não claramente. Só vi claramente uma mão que me parecia que levava uma lâmpada acesa e molhava o dedo no óleo da lâmpada e ungia minha parte do coração, exacerbada pela dor da sua privação. Neste momento, ouvi uma voz que dizia: a verdade é luz que levou o Verbo à terra. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim a luz da verdade dá vida, luz, e torna fecundas de virtude as almas. Ainda que muitas nuvens, que são as iniquidades dos homens, ofuscam esta luz de verdade, mas apesar disso não deixa, desde detrás das nuvens, de mandar flechas de luz vivificante, e assim aquecer as almas. E se essas nuvens são nuvens de imperfeições e de defeitos involuntários,
Esta luz, rasgando-as com seu calor, as dissipa e livremente se introduz na alma. Então compreendia que a alma deve estar atenta a não cair na sombra do defeito voluntário, porque estes são aquelas nuvens perigosas que impedem a entrada à luz divina. Então ele falou: a verdade é luz que levou o Verbo à terra. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim a luz da verdade dá vida, luz e torna fecundas de virtude as almas. Então é o que ele estava falando, né? Se você fica na luz, na verdade, fixa no que ele fala, sua alma vai ficar viva, fecunda. Mas se você fica só com você, olhando para você, nos seus próprios pensamentos, morre. Daí vem tudo, desânimo e tudo. Ele não. Ele dá luz, ele vivifica, ele fecunda a nossa alma. A luz da verdade, a verdade. Ele, a palavra. Ele é a palavra, né? A verdade é luz que levou o verbo à terra. O verbo, a palavra. E é a palavra que vivifica. É o conhecimento que vivifica. É a palavra. É ele, o Deus, a palavra. A verdade que vivifica a nossa alma. Se você fica com a verdade, fixa no que ele fala, sua alma tá fecunda, viva. Mas essa luz, ela brilha, e essa luz da verdade brilha para a terra inteira, para todas as almas. Todas, 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 todas. Ainda que muitas nuvens, que são as iniquidades dos homens, ofuscam esta luz de verdade, mas apesar disso não deixa, desde detrás das nuvens, de mandar flechas de luz vivificante. Então a terra está cheia de iniquidade. Cheia de iniquidade. Mas essa luz não deixa de chegar na terra, nas almas. Se a alma, por exemplo, se a alma, ela tem só defeitos involuntários, são coisas que ela não tem a intenção de fazer, não é um defeito ali, um pecado, que a pessoa sabe que é mal, que sabe que é o mal, sabe que é contrário à vontade de Deus, e mesmo assim ela faz, se são só defeitos involuntários, coisas que você, por ignorância, por pequenez, fez, né? Mas a luz não deixa de tocar a sua alma, não deixa de entender essas verdades, dessa luz penetrar na sua inteligência, na sua mente, e na mente de todas as pessoas, né? Mas se é defeito voluntário, se é pecado mesmo, pecado, aquilo que você faz consciente, essas nuvens são bem densas. E aí só chega flashes de verdade. Se essas nuvens são imperfeições, esta luz rasgando-as com seu calor as dissipa e livremente se introduz na alma. O pecado voluntário mesmo, aquele que é pecado mesmo, faz a gente se tornar inimigo de Deus. Então, deixa a gente numa distância de Deus, assim, muito grande, porque você se torna inimiga dele. Você não vai entender o que ele está falando. Essa luz não vai chegar. A luz é ele mesmo. Como que a luz vai chegar se você está em oposição a ele? Você só vai entender ele, amar ele. Você só vai entender se você amar. E o pecado já diz desamor. O pecado já diz desamor claramente. Falta de amor, oposição, rebeldia. O pecado já diz isso. E se você não ama, você não vai querer entender Deus. Você não vai querer ouvir o que ele fala. Você não quer saber dele. Você vive em oposição a ele, você não ama ele, você não quer ele, você vive totalmente correndo dele. Mas se você ama, de verdade, ama, mas só tem defeitos involuntários, imperfeições, coisas que você faz que você não tinha intenção de fazer. Não era com a intenção de ofender a Deus, de ferir, de machucar, de ofender, de se opor a ele. Não deixa de entender ele. Você ama. Quem ama entende, quem ama se interessa. Para você entender Deus, tem que se interessar por ele. Amar, querer ouvir ele, entender ele. E ele é Deus, né? A nossa mente, para alcançar a mente dele, tem que ter muito amor, porque a gente é criatura, ele é o Criador. Ele é Deus. A mente dele é infinita. O pensamento dele é totalmente lá nas alturas. O que ele fala, né? Meu pensamento está distante dos vossos pensamentos. Então, para a gente alcançar o dele, você tem que amar muito para entender ele. Tem que ter uma disposição para entender. E essa disposição é só de quem ama.
Se você não ama, você quer correr dele. Você não quer o que ele pensa, você não quer seguir o que ele fala. Você não entende, não entra na sua cabeça. É, quem não ama não consegue entender. Não consegue entender Deus, não vai entender a cabeça dele, não vai entender, não entende. Não entende o amor dele, não entende a misericórdia dele, não entende a justiça, não entende. Quem ama, entende até a justiça. Quem ama a Deus realmente entende, quem realmente ama vai entender a justiça. Por que que ele castiga? Por que que existe um inferno? O que significa o inferno? Tudo, você vai entender tudo. Você vai entender a justiça, você vai entender os propósitos da justiça, você vai entender que ele é justo e que a justiça dele é amor. Você vai entender tudo isso se você ama realmente. Você vai conseguir penetrar lá nas profundezas do coração dele, da mente dele, entender tudo. E amar cada pedacinho dele, amar a justiça, amar a misericórdia, amar ele inteiro. Então, se não tem defeito voluntário. O defeito voluntário é pecado. O defeito voluntário é aquilo que realmente você faz sabendo que não é para fazer. Que é mal, sabendo que é mal, sabendo que não pode, sabendo que Deus não quer, que não é a vontade dele, que não é o desejo dele. E você faz sabendo que ofende, sabendo que aquilo ali traz morte. E você mesmo assim quer e faz. Então é você viver em oposição a Deus declarada. Mas se é só um defeito involuntário, você vai entender. A luz não vai deixar de penetrar na sua alma se só são defeitos involuntários, se é coisas da sua pequenez, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat, minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 3, trechos 35 e 36. 5 de fevereiro de 1900. Continuando o mesmo estado, com um pouco mais de ânimo, embora não perfeitamente livre, meu amadíssimo Jesus, ao ouvir me disse: Minha filha, às vezes a alma sente uma luta em alguma virtude, e a alma esforçando-se supera aquele combate. Então a virtude fica mais resplandecente e mais radicada na alma. Mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça a corda para fazer-se atar pela desconfiança. E isto fará ao restringir-se sempre, sem sair jamais, do círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada. Que o fornecer a corda para si mesmo é o voltar a si, né? O pensar com o seu pensamento humano, né? O racionalismo. Como está dizendo aqui, continuo o meu mesmo estado, com um pouco mais de ânimo, embora não perfeitamente livre. Aqui o conhecimento do nosso nada. Que perfeito, perfeitíssimo é só Deus. Que nos será dado sempre a medida certa, né? Não a mais, para nos deixar numa condição de relaxo, né? Agora eu posso, né, deitar e dormir que a batalha está vencida. Não, aqui enquanto nessa vida haveremos de trabalhar, batalhar continuamente. Se baixamos a guarda, se paramos, né, regredimos, né, caímos aqui, ó, fornecemos a corda. Jesus disse, minha filha, às vezes a alma sente uma luta em uma
em alguma virtude, e a alma esforçando-se aqui, ó, a constância, o conhecimento do nada e a constância na busca e adesão à verdade, supera aquele combate, né? Tudo nos foi dado, né? Todas as armas estão à nossa mão, mas quer de fato vencer, né? Quer de fato, está de fato lutando, né? Se dedicando, né? Se ocupando dessas verdades, né? Se preenchendo, como dizia no vídeo da escola, né? Se preenchendo somente de Deus, ou quer também, né? O seu gosto. Então, esforçando-se, supera aquele combate. Então, a virtude fica mais resplandecente e mais radicada na alma, né? Então, essa alma precisa estar, né, exposta a tal situação para que essa virtude, né, a virtude contrária que ao vício que aquela situação traria, a ela ser constante aqui, né, na aquisição dessa virtude, estará ela mais radicada na alma, né? Terá mais força, a fim de tal situação não ser mais um tormento. Como o exemplo que foi da mãe com o filho. Ela se mortifica tanto que adquire tal virtude de conservar a paz mesmo, né, com o filho ausente, entregando a Deus, aos cuidados de Deus, e não se perturba e não fornece a corda, né, no caso, querer resolver com as próprias mãos. Olha, a partir de hoje, seu horário de chegar em casa é X. Não quero nem saber. Quando estiver morando aqui, será dessa forma. Mas é aqui para o bem e o conforto dela, desrespeitando a liberdade do filho. Filho este que não é um filho problemático, que já é maior de idade. Então não tem porquê todo esse escândalo, né? Que é o que o filho vai dizer. Eu tô bem, não precisa todo esse escândalo, não precisa disso. E ela fica firme nessa verdade. A virtude fica erradicada na alma. E até aqui, mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça a corda para fazer-se atar pela desconfiança. E isto fará ao restringir-se sempre, aqui, ó, a constância, sem sair jamais do círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada. Ela se resigna, ela aceita a sua pequenez, a sua limitação, o seu nada, e se apoia apenas em Deus. Se apoia só em Deus. Se resigna a essa situação. Então, trecho 36, 12 de fevereiro de 1900. Os defeitos voluntários formam nuvens. Encontrando-me num estado de abandono por parte do meu adorável Jesus, a meu pobre coração sentia-o pela dor, espremer como sob uma prensa. Meu Deus, que pena! Enquanto me encontrava neste estado, quase como sombra vi o meu amado e bem, mas não claramente. Só vi claramente uma mão que me parecia que levava uma lâmpada acesa e molhava o dedo no óleo da lâmpada e ungia-me a parte do coração, exacerbada pela dor de sua privação. Neste momento ouvi uma voz que dizia: a verdade é luz, que levou o Verbo à terra. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim a luz da verdade dá vida, luz, e torna fecundas de virtude as almas. Então, o que eu entendi é o não dedicar-se a essas verdades, o ficar aqui nos defeitos voluntários, a formação dessas nuvens, né, é essa prensa que Luísa está dizendo, que prensa o coração dela, a privação de Jesus. E a verdade, como ele disse, a luz, é aqui é ele que vem
Não via claramente, vi claramente uma mão que me parecia que levava uma lâmpada acesa, que é a luz da verdade. Molhava ele o dedo no óleo, molhava ele o dedo no óleo da lâmpada e ungia a parte do coração exacerbada pela dor de sua privação. Colocava luz, dissipava as nuvens, que radicava a virtude a fim de que crescendo não cairia, não voltava a si, não desanimava, portanto não ficava, com seus pensamentos. A verdade é a luz que levou o verbo à terra. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim a luz da verdade dá vida, luz e torna fecundas de virtude as almas. Não agir por sentimentos, mas pela inteligência e o conhecimento da verdade. Ainda que muitas nuvens, que são as iniquidades dos homens, ofuscam esta luz de verdade, mas apesar disso não deixa, desde detrás das nuvens, de mandar flechas de luz vivificante, e assim aquecer as almas. E nesses flechas de luz elas se apegarem, a fim de trabalhar junto com Jesus na dissipação dessas nuvens, desses defeitos voluntários. E se estas nuvens são nuvens de imperfeições e de defeitos involuntários, essa luz, rasgando-as com seu calor, as dissipa e livremente se introduz na alma. Aqui, involuntários. É a condição da pequenez, a natureza da criatura. De não ser perfeito. Então, na medida da vontade de Deus, ele dissipa estas. As voluntárias são aquelas que são gostos da alma, amor próprio, a indisposição de sofrer, de padecer alguma coisa. Então, essa atrai vícios, Não cresce a virtude, mas sim as paixões e vícios. Diferente das involuntárias, que servirão para a maior glória de Deus. Que não é uma coisa que você busca intencionalmente, mas é ali a sua condição, a sua baixeza. Esta luz, rasgando-as com seu calor, as dissipa e livremente se introduz na alma, a luz da verdade. Livremente se introduz na alma. Então compreendia que a alma deve estar atenta a não cair na sombra do defeito voluntário, porque estes são aquelas nuvens perigosas que impedem a entrada à luz divina. Um exemplo que me veio. As vãs ocupações, as vãs conversações, que não acrescentam, que não agregam em nada. O tempo perdido, como eu já dizia ontem, do filme que eu assisti com o Miguel aqui. O tempo que a gente perde andando, correndo atrás de coisas inúteis, besteiras, que não acrescentam em nada na nossa vida e às vezes, pelo contrário, nos afasta de Deus. Que mal tem ficar aqui no celular vendo um vídeo, de curiosidades, de entretenimento, de diversão, piada e tal. Pode ser que não tenha, tanto problema. Só que isso vai abrindo portas, para outros entretenimentos. Tempo que deveria estar sendo gasto com uma coisa útil está aí 10, 20, 30, 40, 1 hora, 2 horas, e só rolando tela. Viu tudo e não viu nada, não agrega em nada. É só uma busca, de dopamina, de prazer ali. Defeitos voluntários. Preguiça. Aqui, ó. A preguiça. A má vontade, a indisposição. O desânimo em fazer o bem. Em dedicar-se ao bem. Em buscar aqui por essa luz,
buscar para que ela livremente se introduza na alma, a luz e o calor dissipando essas nuvens. Então compreendia que a alma deve estar atenta a não cair na sombra do defeito voluntário. Né? Primeiro passo, né? Por que estou vendo isso? Para que eu estou vendo isso? Né? O que isso aqui, né, me aproxima de Deus? O que Deus quer me mostrar através disso aqui? É muito claro quando é algo que eu busco do meu próprio interesse, com quando é algo que Jesus me traz. Né? E assim tirar a informação devida ali e já sair, né? Não ficar, né, ali buscando mais. Se envolvendo mais, né? É aquilo que foi dito do automático. Os nossos afazeres têm de ser assim, imagina num acompanhamento a um vídeo, alguma coisa no celular. A lida com as pessoas é assim, né? É o essencial, o primordial, o centro. Né? Que é ocupar-se só de Deus, de suas verdades, de sua luz, né? E a partir daí, né, as outras coisas realizar no automático. Né? Só buscando a vontade de Deus, a maior glória de Deus. Não querendo nada para si. O querer a si é a formação dessas nuvens. Mas está continuamente, né, no trabalho de dissipá-las, porque ao menor descuido elas voltam a se formar. Trabalhamos na formação delas, quando não buscamos avançar, quando nos estagnamos. Então é um trabalho contínuo. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.